Fala, nação, bora para mais um vídeo com uma rodada de informações do mercado da bola agitado no Flamengo neste sabadão, hein? Final de semana promete. O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense neste domingo. Separei aqui alguns cortes da imprensa trazendo essas informações de mercado da bola e analisando o Mengão para a partida do jogo de domingo contra o Atlético Goianiense. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Deixa o seu like e bora pro vídeo. Sábado à noite o jogo lá. Fábio é o cunhado? Não, ele tá aí. O Fábio Luciano, não, porque o pessoal do patrocínio fica ali pressionando ele na hora do placar, entendeu? Não, o Botafogo nesse caso é favorito por jogar em casa, 2-1 Botafogo. 2-1 pro Botafogo. Não é o que a família vai torcer, né? 2-0 Palmeiras, foi do Pascoal? 2-1. 2-1. E o capitão ficou agora com Flamengo e Atlético Goianiense. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Sorrisão. Da jogo no Maracanã, né? Que também foi atropelado pela arbitragem no meio de semana, hein? Também. Maracanã, 4 da tarde, 3-0 Flamengo. Ou seja, vai continuar tudo igual na parte alta da tabela, segundo vocês. Porque se cada um somar 3 pontos, não muda nada. Sim. O Flamengo continua aqueles 3 atrás do Botafogo com um jogo a menos, o Palmeiras enfrenta o Vitória e vai ficar tudo bem. Vocês conseguem prever quem de vocês tem mais facilidade em ter errado este placar? Porque assim, se você comparar Vitória... O Mauro tá certo. Depois você vai conhecer, você tá certo. Não, se olhar a qualidade que o Vitória tem até aqui, a posição que ele está, o Atlético Goianiense, para ir lá para o Maracanã, o Mancini chegou lá, conseguiu, achou que ia ganhar do Bahia, deu aquela confusão, empatou, conseguiu um pontinho. E você olhar o Cruzeiro, é o jogo mais difícil. Sim. Quem pode empacar aí no empate ou até perder, apesar de estar jogando em casa, é o Botafogo. Os outros dois são bem mais favoritos. Vão mudar o time porque tem vários enfrentamentos. O Flamengo vai mudar. Atlético Goianiense, você acha que vai ter moleza? Vai mudar. Não vai ser o Varela, vai ser o Wesley. Não vai ser o Léo com o Fabrício, vai ser o Davi Luiz. Não vai ser o Vina, mas vai ser o Ayrton. Pelo amor de Deus, vai pegar um Flamengo muito forte pela frente, seja um Flamengo, entre aspas, misto, poupado, mas a qualidade do Flamengo, do elenco, vai pôr um time muito forte. E o Palmeiras idem. Então agora, o Botafogo pega o Cruzeiro aí, que o presidente quer que jogue todo mundo... O Cruzeiro tem que ir pra cima. Eu fiquei confusa agora. O presidente quer que jogue todo mundo. Eu falei, é você? Não, o presidente do Cruzeiro. O Cruzeiro, É o jogo mais complicado para os 3. Se os outros vão tropeçar, Flamengo, Palmeiras, não sei. Mas dos 3, quem pode errar, eu que dei o placar do Botafogo a favor, estou me arriscando mais a errar do que eles, porque é o jogo mais difícil. Entre os 3, você pegar o Cruzeiro do que pegar o Atlético Goianiense em casa ou o Vitória em casa. Com todo respeito a esses dois. Aí o Pascoal levantou, ele queria me enrolar, mas ele estava certo, né, Pascoal? O Cruzeiro não tinha centroavante. Agora tem Dinene e Caio Jorge. Sim. O Dinene voltou. Não, mas eu tô falando de poupar. Você queria me enrolar ali na hora do placar que você queria falar disso antes, eu não deixei. Mas assim, Flamengo e Palmeiras tem que poupar. O Botafogo também não sei se vai o time inteiro. Vai jogar com Bahia, Copa do Brasil também, né? Não sei se vai jogar o time inteiro. O Flamengo, como disse o Mauro, se tirar 11 e botar 11, não muda nada, porque é o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo está numa prateleira acima dos outros em termos de elenco. Quem fala depois isso todo dia Não, só para eu saber se você tinha dito isso, que tanto fazia o Cruzeiro eu não sei quando joga, mas, por exemplo, o Cruzeiro pegou o Boca, né? Quando chegar na véspera do Boca, mas eu acho que é jogos para dia 13 ainda lá. Mas o Cruzeiro Você diz Sul-Americana? Não, a semana de Sul-Americana é a mesma de Libertadores, semana de 13, 14 e 15. Mas o Cruzeiro joga agora nessa semana? O Cruzeiro eu acho que tá... Porque se for... Olha, eu confesso a vocês que é muito jogo, eu ia dizer que estava fora, mas eu vou checar. Esse que é o problema. Fabrício me confirmou que tá fora, é isso? Tá fora, o Cruzeiro. Tá fora, o Cruzeiro tá fora da Copa do Brasil. É o Botafogo, depois pega o Fortaleza, pelo Brasileiro, o Atlético Mineiro. Aí o Cruzeiro já não precisaria... O Cruzeiro ele enfrenta o Atlético Mineiro no dia 10 de agosto e depois no dia 15 enfrenta o Boca. Então, aí entra essa história que o Pascoal tá falando. O Botafogo... Tem um mata-mata. O Cruzeiro já não tem. Então o Cruzeiro pode ir com todo mundo que o presidente do Cruzeiro quer. Uns 8 atacantes. Como é que o vestiário vai reagir também. É importante esse jogo pro Cruzeiro, assim. Para entender como é que o vestiário vai reagir. Aí eu vou falar uma coisa para você. É uma outra coisa que eu guardo para mim. O presidente de futebol, de time de futebol, o dono de time de futebol, que é o caso do Pedrinho, ele não precisa ir todo jogo no vestiário. Sim. Ele não precisa ir todo dia no vestiário. Mas tem dia que ele tem que ir no vestiário. Sim. Esse é o dia que tem que ir. Né? Se tem um dia para ir, é esse. Botafogo e Cruzeiro. E ele dá, primeiro, porque ele vai transferir para o treinador moral, respeito. Eu estou aqui porque eu respeito o treinador.
E outra Mas coisa, ele tem que verbalizar isso, né? Porque senão Claro, dá pro jogador entender ao contrário e falar, tá aqui escalando o time, não custa. Não, ele tem que, claro que ele tem que Ver se o cara verbalizar. escalou que ele É só queria. estar. Aí é como ex-jogador, como ex-atleta, porque é o né? seguinte, Assim, se eu fosse um dos caras que ele... Porque, assim, pra entrar um, tem que sair outro, né? Claro. Aí, se ele quer que 5 jogadores, 6 entrem forçado, tem 5, 6 que vão ter que sair do time. Eu imagino como esses caras que entregaram tanto pra ele, que colocaram o Cruzeiro na 5ª ou 6ª posição, que o Cruzeiro a gente pode falar que hoje apresenta os melhores futebol, né? O melhor futebol, um dos melhores, né? Que a gente tá vendo no Campeonato Brasileiro. Feia, mas é futebol, É, gente. isso aí, Tá eu certo. fiquei na dúvida. Pode ir. Pode ir, Agora veio eu dirigindo o caminhão. Agora veio dirigindo o caminhão, falei, vou ficar Isso a na gente falar, mas é Mas futebol. é isso, assim, esses caras que entregaram tanto pro presidente, pro Pedrinho e pro Cruzeiro também, como é que ele vai olhar para esses caras? Não é nem olhar pro treinador, porque o Dos treinador... lados de Palmeiras e Flamengo agora, porque o Botafogo tem o jogo contra o Bahia, a gente sabe que vai precisar ali fazer alguns ajustes para essa partida, mas acho que o enfrentamento, Pascoal, Palmeiras de e Botafogo, Palmeiras e Flamengo é só quarta-feira. É, mas antes cada um tem um jogo já pensando nesse jogo de quarta-feira. Bom, a senhora já está antecipando o jogo que a gente vai ter no meio do fim de semana, é Já isso? começou. Eu tô entendendo. Oh. Eu tô entendendo. O Palmeiras vai jogar sábado, no início da noite, em casa contra o Vitória. Vai ter um dia mais que o Flamengo para descansar, é isso? Também essa é uma realidade. Mas o jogo é no Maracanã, o primeiro, o segundo jogo é no Allianz. Perfeito? Sim. Na Copa do Brasil. O Palmeiras não sabe se vai usar todo mundo. O Rafael Veiga não joga. Terceiro cartão amarelo. Esse aí já está sabendo que não vai jogar. Perfeito? O Palmeiras tem uma ideia de alguns jogadores que estão naquela fase. Tem um scanner, você sabe que. Você já viu isso aí? Não. O cara entra num scanner. Ah, sim, para ver qual é a condição física dele. Quem é que está com a musculatura mais vermelha. Se tiver mais vermelho na musculatura, eles acabam tirando o jogador para evitar um desgaste ou evitar uma contusão. A volta de alguns jogadores importantes, né? Como o Estevão e como o Mike, que já estão à disposição, né? Veja que em 8 dias o Estevão está zerado, é um garoto que tem tudo para evoluir e ele, para mim, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Então, não sei se ele vai jogar... O goleiro sempre... Tem alguns jogadores do Palmeiras que você não consegue tirar, né? O goleiro, o Gomes... O Aníbal... Zé era assim antes da lesão, né? O Aníbal... Agora eu já não sei. O Aníbal Moreno, que não sai, só sai se tiver muito machucado. E o Dudu. Esses caras não gostam de sair do time. Mas o Dudu tem entrado, né? Não tem nem... Quem? O Dudu tá começando o jogo já. Esses dois últimos jogos... Então, é verdade. Os dois últimos jogos o Dudu começou. Mas então, não fica os 90. Não, nem ele, nem o Felipe. Porque o Felipe Anderson, claramente, até uma entrevista dele que eu tive observando, ele fala claramente, eu ainda não estou no melhor momento físico. Sim. Né? Porque ele está vindo nas chamadas férias europeias, né? E está voltando ao seu condicionamento. Daqui a alguns dias ele vai entrar no melhor momento físico. O Dudu também não está no melhor... O Dudu não está no melhor momento físico e técnico. Porque o Dudu joga muito mais do que ele está jogando. Sim. Mas ele precisa estar bem fisicamente para poder executar todos os movimentos que ele sabe executar. Então, é uma outra questão. Centroavante, vai o Rony ou vai o Flaco? Qual que jogar, o outro vai jogar contra o Flamengo. Contra o Flamengo é melhor botar um centroavante de velocidade ou um centroavante de presença na área. Então, essas discussões dentro do Palmeiras... Depende de quem vai jogar do outro lado, né? Para entender. Do Flamengo, se você... depois a gente fala do Flamengo. Não, eu já quero inclusive embolar tudo e você me suscitou uma coisa aqui. Ô, Mauro, o Flamengo tem mais preocupação porque joga um dia mais próximo da partida da Copa do Brasil? Ou pra você não, isso não modifica as estratégias? A gente só vai saber na entrevista após o jogo, se o time não jogar bem, o Tite vai falar que isso pesou. O Abel falaria com certeza. O Mauro, eu acho que é um ponto de consenso, né? Que todo mundo fala que um dia mais de descanso, tem aqui um ex-jogador, faz diferença. Não vai acontecer só com o Flamengo e Palmeiras não, gente. Tem 10 times na Copa do Brasil. Sim. São Paulo tem o Goiás para enfrentar. Enfim, todo mundo. Um vai jogar sábado, outro vai jogar domingo. O Bahia joga sábado, o Botafogo também. Isso. O Fortaleza joga sábado.
Fluminense joga domingo. Quem é o adversário do Fluminense? Aí eu tenho que abrir a Bragantino outra. agora, né? A outra... Você fala lá depois? Não, eu tô falando na Copa do Brasil. Aí eu tenho que abrir a outra tabela que eu não vou saber todo mundo de cabeça. Eu vou te o Galo falar joga aqui. domingo. Você quer quem? O Fluminense? Não, todos eles, O pra gente Juventude. entender. Fluminense é o com o Juventude Juventude. joga sábado. O Fluminense e o Juventude vai ter a mesma coisa. Grêmio e Corinthians jogam que dia? Os dois? Grêmio joga no domingo, o Corinthians joga no domingo. No domingo. Mesmo horário, inclusive. Bahia e Botafogo, você já falou aí. É. O Atlético Mineiro joga com o CRB, que não está nessa parada. O São Paulo, que vai a Fortaleza, não sei também se não vai poupar, pega terça-feira o Goiás. O Fortaleza joga Fortaleza amanhã. não, mas o Fortaleza está fora da Copa do O Brasil. São Paulo joga com o Fortaleza amanhã e depois joga na Copa do Brasil terça, mas aí é com o Goiás. Mas enfim, é outro que vai pensar nesse negócio de poupar. É, Flamengo mas agora, e Fluminense. respondendo sem a brincadeira do Tite aí, é óbvio que nesse calendário apertado e no agosto que os dois terão, que é só pancada, primeiro 3 vezes eles juntos ali, né? Sim. E aí escapa disso, pega o Botafogo, escapa, pega São Paulo, escapa. É óbvio que um dia já faz diferença, 24 horas. Então, assim, seria interessante, não só para esses dois, para outros todos que vão se confrontar, que se possível fosse, sim, no mesmo horário, inclusive, no mesmo dia, para não ter reclamação. Eu acho que faz diferença. Ah, mas o Flamengo vai jogar em casa. Mas e daí? Vai jogar em casa um dia mais cansado do que o Palmeiras. Não dava para ter feito... Se a gente for olhar ali, será que não dava para ou o Palmeiras ter jogado domingo ou o Flamengo no sábado? Para evitar esse tipo de coisa? Ou quem faz a tabela do Campeonato Brasileiro é uma outra entidade diferente daquela que faz a do Copa do Brasil? Não, né? Ah, é a mesma federação, confederação? É a mesma CBF. Então, gente, assim, porque depois quem perde dá sempre uma choradinha mesmo. O Abel, eu brinquei com o Tite, mas o Abel Ferreira, então, ele cansa de falar. Ele fala que 24 horas... Faz muita diferença na recuperação, na preparação, mas principalmente na recuperação, por mais que hoje ele se recupere de uma forma muito mais rápida e saudável do que na época do Fábio, que precisava de tempo e metia aqueles gelo e não sei o quê, né? Uma piscina no outro dia e tal. Hoje existem uns processos melhores e mais rápidos, mas faz diferença. Um ficou mais descansado. Enfim, mas não acredito que isso vá decidir o jogo, né? Mas que devam poupar, eu acho que eles têm adversários que permitem. Sim. Se você olhar a sequência, só tem agora para poupar. Vitória e Atlético Goianiense, né? São os adversários de lado a lado. E depois vai poupar que horas? O Flamengo e o Palmeiras? Quando for pegar Botafogo? Quando for pegar Palmeiras de novo? Não. Ah, mas esse Palmeiras é pelo brasileiro, então tudo bem. Não sei. Os dois têm adversários de zona de rebaixamento. Para você fechar, capitão, essa informação. Daniel, eu acho que é importante você olhar para isso também. Acho que os times têm qualidade de elenco para você segurar alguns jogadores. Uns caras que você sabe que vão ser mais exigidos nesse confronto maior, dar um tempo de descanso. Os dois jogam em casa, né? O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. Então, assim, o fator casa também tem um impacto, né? Sabe, motivação em arquibancada, pressão, enfim. Então, usar isso também a seu favor. Você poupa os jogadores, usa o fator casa também como algo positivo. Até como o Mauro falou, Pascoal, né? A sequência desses times aí pra frente, de repente vai ser mais complicado de você poupar. Com todo respeito ao Vitória, enfim, ao Atlético Goianiense, que vivem uma briga na tabela, mas assim, são elencos mais qualificados, né? Tem jogadores que podem entrar e suprir ausências. O Fábio, o fator se casa tem jogo também. Que dá pra perder, inclusive, é esse. Sim. Porque depois eles vão entrar no meio, depois não, se eles perderem, deu tudo errado, eu poupei, deu. Sim. Eles não podem perder em agosto. Perder os outros. Eles têm que ganhar tudo. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, não é? Moisés Silvério. João, o ódio pelo Flamengo é uma coisa de gente doente, não é? Até quando o árbitro acerta, eles, os antes, teimam em dizer que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. Moisés Silvério. Muito bem. Moisés, obrigado por estar aqui, tá? Obrigado pela sua participação. Você tem toda a razão, Moisés. O Flamengo, ele sempre foi um time que teve muitos rivais. No Rio de Janeiro, especialmente a partir da era Zico, final dos anos 70, início dos anos 80, que o Flamengo foi até onde nenhum time carioca conseguiu ir, que é ganhar o Mundial, né, ganhar a Libertadores da América, conquistar realmente um número expressivo de títulos naquele período ali. O Flamengo começou a angariar
uma antipatia muito grande dos rivais do Rio de Janeiro. Então, as rivalidades que já eram fortes, a partir desse período da era Zico, essas rivalidades aqui locais aumentaram muito. E aí a coisa foi para o âmbito fora do Rio de Janeiro. Eu me lembro de uma rivalidade que existe até hoje do Atlético Mineiro, uma série de jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro, mas o estopim foi aquele jogo lá de Goiânia, da Libertadores de 1981, que 5 jogadores do Atlético acabaram não completando o jogo e o jogo não terminou. Uma loucura até hoje. Aquilo até hoje é lembrado com muito ódio pelos torcedores atleticanos e por quem não é Flamengo. Depois vieram muitas decisões, antes mesmo, em 1980, final do Campeonato Brasileiro, e outras decisões entre Flamengo e Atlético Mineiro, e o Flamengo levou vantagem em muitas delas, o que acentuou esse ódio. A grande rivalidade Rio-São Paulo, histórica rivalidade Rio-São Paulo, e o Flamengo, naquela era do Zico, era um time que conseguia superar os rivais paulistas e isso também acabou aflorando muito essa rivalidade. Me lembro também de rivalidade com o pessoal do Rio Grande do Sul. O Grêmio era um time que o Flamengo perdia bastante, mas ganhava também na era do Zico. Então o Flamengo sempre teve muitos rivais. Era um time visado. Mas, a partir do momento que o Flamengo se tornou o que ele é hoje, e esse processo começou em 2013, quando o Flamengo começou a ser reconstruído e saiu de um time falido para, nos dias de hoje, ser um time bilionário. Essa reconstrução do Flamengo aumentou ainda mais essa rivalidade. E, infelizmente, esse ódio que você está falando. Isso aí é um fato. Porque o Flamengo, ele está cada vez mais atingindo patamares financeiros e de estrutura muito grandes. O Flamengo, ele cria problemas para ele mesmo. E muitos rivais se aproveitam disso com muita competência. Então, nos últimos anos, a partir do momento que o Flamengo se tornou realmente uma grande força econômica, com uma potência no mercado sul-americano, em termos de contratações e tal, e outras coisas mais, você vê que o Flamengo é o único time brasileiro que já atingiu há 3 anos o faturamento de R$1 bilhão, e já passou disso. Já está em R$1,370 bilhão, mesmo sem ter ganho um título no ano passado. E outros times do estado de São Paulo, que é o mais rico do Brasil, agora estão chegando lá. O Corinthians faturou 1 bilhão, o Palmeiras está perto de faturar 1 bilhão, e por aí vai. Mas o Flamengo já está há alguns anos na casa do bilhão. Ou seja, o Flamengo está muito à frente dos outros no aspecto financeiro. E, obviamente, que isso incomoda quem não é Flamengo, porque o Flamengo entra sempre com muita força nas competições. O Flamengo está sempre disputando títulos. Existem várias brincadeiras e lendas que são criadas, que fazem parte do futebol, e que tentam desmerecer o Flamengo, porque é uma forma de você bater de frente com esse time realmente que está se tornando algo incontrolável no futebol brasileiro pela sua estrutura física e estrutura financeira. Capacidade de contratar muitos jogadores, está sempre disputando títulos. Então os rivais, que são muitos, começam a criar narrativas. E eu estou respondendo exatamente sobre o lance do último sábado no jogo Flamengo e Criciúma. O árbitro do jogo, ele cumpriu a regra. Ele acertou.
mas ele é o mais criticado, porque ele acertou e ajudou o Flamengo. Então, isso não vale para boa parte. O que vale é errar, mas prejudicar o Flamengo. Então, o jogador do Criciúma, Barreto, que foi o grande errado na história, que chutou a bola na bola que estava com o Cebolinha, passou em branco, ninguém fala nada. Agora, o lance em que o árbitro ajudou, acertou e acabou ajudando o Flamengo acertadamente, porque ele cumpriu a regra, o árbitro é muito criticado e o assunto de que o Flamengo é ajudado pela arbitragem está em pauta até agora. Muito bem, tá aí a imprensa repercutindo as informações do Flamengo, o corte da ESPN, ESPN FC, também o João Guilherme aqui falando sobre essa situação aí do Flamengo sendo criticado, né? Por que a galera, os antes têm ódio do Flamengo e tá explicado aí, né? Bom, o Gabigol mudando o rumo dele dentro do Flamengo, né? Ele mudou a postura e passa a ser visto como um jogador importante novamente no elenco do Flamengo, jogador de 27 anos, novo ainda, contrato até dezembro de 2024 com o Flamengo, está vivendo aí os últimos meses com a camisa do Flamengo, isso porque ele não deve renovar. De acordo com informações do portal GE, o Globo Esporte, as últimas atuações fizeram com que fizeram camisa 99 voltar a ser visto como um atleta útil para o elenco de Tite. Atacante, a diretoria tem vivido momentos conturbados nos últimos meses. Porém, desde a partida contra o Fortaleza, o Gabigol tem mudado sua imagem. O atacante, a atuação do jogador que entrou no segundo tempo foi elogiada após a derrota do Flamengo, foi elogiada contra o Cuiabá, foi elogiado contra o Criciúma, contra o Vitória. Então, se dá para destacar um jogador aqui, nessas últimas 4 partidas, é o Gabriel. Ele participou muito bem das 4 partidas. Fez um gol que estava irregular, de forma correta contra o Fortaleza, ajudou contra o Cuiabá, entrou bem, fez um gol importantíssimo da vitória do Flamengo sobre o Criciúma, né? E também momentos de pressão ali, pegou a bola aos 40 segundos do tempo, depois do Pedro já ter perdido o pênalti anterior, colocou a bola na mão e foi lá e bateu o pênalti, fez o gol, converteu para o Flamengo com frieza total. E na última partida contra o Vitória também, muito bem naquele passe. Óbvio, a movimentação do Carlinhos, a finalização, né, a explosão do Carlinhos também. Meio gol ali pro Carlinhos, meio gol pro Gabigol. Os dois ali se entenderam muito bem. Temos aqui a situação do Claudinho, que volta a ser relacionado pelo Zenit e viajou hoje para enfrentar o Rubin Kazan lá na Rússia, tá? O jogador já tem tudo acertado com o Flamengo. E resta agora o clube russo aceitar a vender o jogador. Pois é, a negociação está neste pé aí, né? O clube russo aceitar a negociação com o Flamengo para vender o Claudinho. Bom, o Pulgar e o Wesley já estão de volta depois de ficarem de fora contra o Vitória. Os 2 jogadores já estão na ativa e podem reforçar o Flamengo, mas a equipe deve ser a mesma que entrou em campo contra o Vitória, com exceção do Pulgar, que deve tomar a vaga do Alan, né? E o Varela deve continuar na vaga do Wesley. Sendo assim, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vinha, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Essa deve ser a base do Flamengo, como essas 2 dúvidas, Varela no lugar do Wesley, ou vice-versa, né? E Pulgar, e a dúvida entre Pulgar e Alan, isso aí é o que está gerando dúvida. Vai lembrar que quarta-feira o Flamengo tem um jogo importantíssimo com a Copa do Brasil, né? Contra o Palmeiras, tá? Bom, o Jorge Jesus dá aval para a saída de Michael do Al Hilal. O Flamengo pode tentar repatriar aí o atacante Michael. E segundo saiu informações, o Flamengo há um tempo atrás tinha oferecido 8 milhões de euros, mais ou menos pelo que vendeu mesmo, o Michael ao Hilal. E o Cruzeiro está na briga, o Grêmio também está na briga pela contratação do jogador. E a situação é que o contrato dele só tem mais 1 ano. Se deixar para sair ano que vem, ele pode chegar de graça no Flamengo ou qualquer outra equipe. Jorge Jesus quer contar com ele pelo menos até dia 13 de agosto, porque tem a super taça saudita, algo assim. E Neymar tá fora. Setembro o Neymar volta, então precisa liberar espaço e eles ainda querem contratar o Vitor Roque. Então precisa de espaço
no elenco, eles não contam com o Michael para as próximas temporadas. Coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like. Tamo junto e até o próximo vídeo.